Olá, o nosso trabalho hoje vai ser sobre a Grécia. A gente subdividiu o trabalho em dois tópicos importantes, que são os aspectos positivos e os aspectos negativos. Entretanto, antes da gente entrar nesses assuntos, a gente vai falar sobre os marcos jurídicos da época. Bom, quando a gente pensa sobre Grécia, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o fato das cidades-estado. Então é necessário entender de que, na realidade, não existe um marco jurídico determinado, assim, mais específico, né? Até porque tinha essa ideia de que cada cidade-estado tinha a sua própria codificação, a sua própria legislação, né? Se a gente parar para olhar entre Esparta e Atenas, por exemplo, duas filosofias totalmente diferentes, e óbvio que isso influenciava na legislação, nas regras de cada cidade. E também, meio que uma curiosidade, é que os gregos foram os primeiros a ter uma suposta ideia de direito penal, de punir crimes, assim, de uma forma coletiva, vamos dizer assim, as pessoas julgarem determinado caso. Exatamente. E o principal legado positivo disso tudo é a democracia ateniense. Por quê? Porque o berço da democracia é a própria Grécia. É interessante a gente salientar que democracia significa governo do povo. E por ser um governo do povo, naquela época, era uma democracia direta e tudo mais. E também, ao tentar envolver o pobre na política, Péricles, o antigo imperador grego, ele começa a salariar os políticos. Porque antes só quem participava da política e tudo mais eram os ricos, os proletários, os donos de terra e tudo mais. Entretanto, o pobre não podia participar da política, então ele começa salariando. E também outro grande marco é a liberdade positiva e a auditoria, ali vinda pelos sofistas. Vou conversar agora um pouco sobre os aspectos negativos, né? Como o próprio Silas disse, em relação à democracia ateniense, né? A democracia nasce na Grécia, essa ideia das pessoas se reunirem, dos cidadãos se reunirem e, enfim, discutirem os assuntos necessários. Mas o grande problema nisso tudo era que nem todos eram considerados cidadãos, né? Na realidade, a minoria das pessoas eram considerados cidadãos, né? As mulheres não estavam inclusas, os escravos, os camponeses, os estrangeiros, somente os homens, né? Os homens livres, maiores de 21 anos, né? Que aí tinham o direito de exercer a sua cidadania, né? Eram considerados cidadãos, né? E como o próprio Silas citou também, né, tinha essa questão da população pobre, assim, no sentido de que nem todos dominavam as especificidades da retórica, ou seja, nem todos sabiam se expressar e, enfim, participar diretamente da democracia, né? Política. Né, em virtude de que somente os ricos, somente as pessoas que tinham uma condição a mais, né, que elas eram, enfim, elas tinham essa formação, essa educação, elas aprendiam a língua, aprendiam os instrumentos da retórica, né? Não é à toa que, pelo menos em Atenas, o trabalho físico era algo designado aos escravos. Exato. Era algo visto como algo negativo. Degradante. Né? O trabalho estava ligado diretamente à tortura e tudo mais. Sim. E quem era próspero naquela sociedade era quem pensava, os pensadores, exatamente. As pessoas que tinham aí educação. Participavam da polis, eram considerados cidadãos. Entretanto, uma coisa que acarretou profundamente em todo esse quesito de assalariar político para os dias atuais é o caso da corrupção. A gente pode ver no Brasil que a corrupção ela é uma coisa extrema. Sim, né? Desde aquela época na Grécia já existiam os casos das pessoas que não necessariamente se corrompiam assim, mas havia um abuso, vamos dizer assim, da autoridade que elas possuíam, né? Não era algo estabilizado como é hoje, né? Tá aí um ponto negativo também, né? Vamos dizer assim, a classe, as pessoas participam diretamente, né? Ou seja, isso atribui muito poder a elas, né? O que justamente pode fazer com que algumas pessoas se percam aí no meio do caminho e utilizem o poder de decisão de forma errada. É isso. E aqui Exato. E aqui a gente conclui o nosso trabalho sobre a Grécia.